Eu não posso deixar o dinheiro mandar em mim. Para de procurar o culpado e comece a ter cabeça de rico. Quando a gente começa a pensar a partir da riqueza, a gente atrai isso para nós. Eu conheço muitos judeus ricos, muitos judeus que infelizmente não são ricos, mas uma coisa é verdade. O judeu aprendeu a lidar bem com o dinheiro. E eu acho que esse é o fundamento da Cabala. Se você me perguntar, Danilo, qual é a essência da Cabala? Pensar com cabeça de rico. O que significa pensar com cabeça de rico? Significa a pessoa parar de ser um necessitado. Parar de pedir esmola. Parar de pedir esmola pra vida, o tempo inteiro. Se você presta atenção na maioria dos papos da pessoa, das pessoas de direita, de esquerda, não faz diferença. Estão toda hora mendigando atenção, mendigando amor, mendigando dinheiro. Como se nós fôssemos um bando de coitados precisando o tempo inteiro de alguma coisa. Então você resolveu ter uma cabeça de pobre. Sempre a culpa vai ser de alguém. Pode ser de Deus, ou do governo, ou da escola. Do meu pai, da minha mãe. De acordo com os psicanalistas, sempre a culpa dos pais. E no pior dos casos, a culpa vai ser de você mesmo. Mas de novo você achou um culpado. Para de procurar o culpado e comece a ter cabeça de rico. Cabeça de rico quer dizer, comece a procurar o responsável. Agora, o responsável para fazer alguma coisa é você. Qual a diferença do culpado pro responsável? Você. O culpado significa pensar de uma forma passiva, de uma forma ressentida e de uma forma procurando uma justificativa para não fazer nada, certo? Por que você procura o culpado? Você tá querendo dizer, ó, a culpa é dele? Beleza, já achamos o culpado, já tem o veredito, agora eu posso ficar na minha zona de conforto. Qual que é a solução? A solução é falar assim, meu, claro que você é um coitado. Isso não tem discussão. Você é um ser humano limitado, graças a Deus. Tem o entendimento limitado, tem o coração limitado. Se você parte do princípio que você é imperfeito, tudo que vem é lucro. Então, todo o conceito de gratidão, que a gente aprende muito no judaísmo, não é só falar gratidão, né? Tem gente que tá na moda hoje, namastê, gratidão. É viver. É bom, mas é você viver. Viver gratidão quer dizer, meu amigo, minha amiga, você saiu do zero. Você saiu do nada. Sabe qual é a história da tua vida? Você saiu do nada. Tanto se você acredita na Bíblia, ou se você acredita no Big Bang, seja uma versão ou seja outra, você caiu do avião e sobreviveu. Qual é a sensação de uma pessoa que ela sobreviveu a um acidente aéreo? Ele não fica procurando explicações, quem é culpado. Eu já falei com algumas pessoas e já li várias entrevistas de pessoas que sobreviveram a uma catástrofe. Sabe o que eles falam? Não sei porquê, mas eu fui escolhido pra viver. Fui escolhido pela vida. Estou aqui agora. A vida muda. A vida muda, na hora. Porque ele fala assim, eu preciso viver por mim e por todos aqueles que morreram lá. Aquele que tem a capacidade de guardar dinheiro e vitórias é mais sábio do que aquele que só ganha. Provérbio judaico. A metade dos 10 homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes, são judeus. Você acha que isso é uma coincidência? Não, não é. Os judeus têm uma filosofia de vida que os orienta para a riqueza, uma filosofia de vida muito diferente de muitas pessoas que, no lugar de querer generar riqueza, eles a temem, e eles fogem pensando que isso é algo bom, até chegar o fim do mês. E é por isso que o que nós estamos aqui hoje é o segredo dos judeus para riqueza e dinheiro que você gostaria de saber como os judeus fazem para melhorar suas finanças e viver uma vida mais tranquila. Neste vídeo você saberá a metodologia judaica para gerar dinheiro e riqueza e você poderá aplicá-la logo após terminar de assistir esse vídeo. Estima-se que existam cerca de 14 milhões de judeus no mundo, dos quais 7 milhões estão espalhados por todo o resto do planeta devido à migração dessa etnia, inicialmente na Europa e América do Norte e o resto no do mundo. O que é chocante é como os judeus, sendo uma minoria, não só se destaca como exitosos empresários, como também brilhantes cientistas, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre outros ramos do conhecimento, sem obviamente contar o judeu mais influente da história e da qual continuamos falando desde a fundação até hoje, Jesus de Nazaré, principal nome da fé cristã. Na internet existem teorias absurdas que abundam sobre a prosperidade dos judeus, alguns atribuem a certos rituais, outros à usura, ou seja, emprestar dinheiro a altas taxas de juros, qualificando os judeus de avarento e ganancioso, que é um absurdo e está muito longe da realidade, e neste vídeo você vai saber a verdadeira razão do sucesso dos judeus, sua mentalidade, e simplesmente a conexão da profundidade de sua doutrina teológica e como aplicá-la em todas as áreas da vida, entre eles, é claro,
O segredo número 1 que tem a ver com economia de trabalho e investimento. Para os judeus, não basta apenas receber uma herança, você tem que saber como mantê-la e fazê-la crescer, e para isso é muito importante que haja uma transferência de conhecimento de pais para filhos e entre a mesma comunidade desde a infância. Eles costumavam estudar seus 2 livros sagrados, que são a Torá e o Talmud. Esses 2 livros antigos têm assessoria em finanças e investimentos. Por exemplo, há o domínio judaico de 3/3, o que explica que uma pessoa deve tratar seu dinheiro entre 1/3 em terras, 1/3 em negócios, e 1/3 em liquidez para fazer mais negócios ou ter em caso de qualquer emergência. É um exemplo de diversificação buscando segurança através do longo prazo e não desperdiçar dinheiro com coisas que lhe dão felicidade momentânea, pois assim acabam perdendo tudo. Os judeus têm muito claro o que não querem em sua vida, tudo o que é temporário e que perde valor, e investem em coisas que dão dinheiro a longo prazo. Quanto aos judeus, é muito comum falar sobre dinheiro, que o incorporaram à sua religião em seu dia a dia por milênios. Outra parte do segredo da riqueza judaico é que você deve sempre ter o seu próprio negócio. Para o judaísmo é desejável ser rico, pois é um meio que ajuda a melhorar a capacidade para servir a Deus, desde que ajude seus vizinhos a ter bastantes ganhos. Dentro do judaísmo não há impedimento para prosperar entre sua comunidade e família, eles se apoiam mutuamente e é vital que eles tenham seus próprios negócios e não pensar em trabalhar para outra pessoa. Os judeus entendem que você deve sempre buscar ser o proprietário de um negócio e não um funcionário, pois de fato um dos princípios ensinados no Antigo Testamento era permanecer unidos como nação e como raça, evitando a dependência de outras cidades. Isso veio levar os judeus a aprender a começar seus próprios negócios, em vez de ser usado por outra pessoa, como realmente aconteceu com esta cidade nos tempos da Alemanha nazista e que foi um dos motivos de sua perseguição. Este regime não há lugar para dúvidas de que o Holocausto tenha marcado muito aos judeus, pois eles já tinham raízes culturais e filosóficas caracterizadas na luta e resiliência. Longe de exterminá-los, a propósito os tornou mais fortes. Novamente, parte do segredo dos judeus é que eles sabem da importância do reinvestimento no próprio negócio, sabem que o negócio vai fornecer riqueza a longo prazo. É por isso que eles reinvestem até o último dólar. Ao contrário do que se acredita, para o judeu o mais importante é não acumular riqueza, mas para criar negócios e reinvestir, pois esses novos investimentos criaram uma boa qualidade de vida. Os judeus não são gananciosos, pelo contrário, eles veem o dinheiro como um meio e não como um fim, e algo muito importante é que não temam contra a doutrina franciscana que se espalhou por todo o mundo que o dinheiro é ruim, que devemos glorificar a pobreza e que fazer cultura da pobreza, que ser pobre é bom, que ser pobre é sinônimo de honestidade e rico é sinônimo de ser desonesto. Para judeus essas atitudes são inadmissíveis. Você nunca verá um judeu invejar o próximo ou caluniar alguém que criou um negócio e teve sucesso. Pelo contrário, você sempre os verá procurando oportunidades para crescer sua riqueza, satisfazendo as necessidades do vizinho, como as Escrituras ensinam. Os judeus viverão a dispensação, o que significa a dispersão do povo judeu em todo o mundo, e este feito tão desagradável que eles conheceram, eles capitalizaram muito bem usando isso a seu favor. Essa dispersão fez com que os judeus tenham amigos e família por todos os cantos e, claro, enquanto melhores contatos você tem mais facilidade, você pode fazer negócios de dinheiro e bons investimentos. Os judeus eles têm aplicado o conceito de networking por milênios entre eles, se apoiando, e se alguém da comunidade montar um negócio, eles todos se reúnem para ajudá-lo a prosperar. Para os milionários judeus é muito importante ter uma boa reputação dentro da comunidade, para sempre ter as portas abertas a novos negócios e oportunidades, e o bom tratamento de funcionários é vital para a empresa funcionar corretamente.
quando você constrói uma reputação de justiça com os seus funcionários, eles vão te respeitar muito e vão ser fiel à sua empresa e às suas ideias. Os judeus levam isso tão a sério a tal ponto que para a religião dos judeus pagando salários atrasados pode significar um pecado comparável ao homicídio. Em boa parte de sua história, por serem sempre perseguidos, eles acumularam conhecimento, porque o conhecimento é algo que ninguém pode remover e mostrar. Basta um botão. A 25% dos laureados com o Nobel são judeus, pois transmitem conhecimento de pai para filho para fazer suas fortunas não apenas ficar, mas crescer com o tempo. Portanto, para a comunidade de conhecimentos judaicos como sabedoria, dinheiro e como multiplicá-lo é muito importante, pois eles nunca serão capazes de remover. E se você sabe como ganhar dinheiro mesmo que um dia levem tudo de você, com o tempo você pode recuperá-lo e ter o mesma ou mais fortuna do que antes. Dinheiro não cresce em árvores, provérbios judeus, é por isso que o ditado que diz: tire toda a fortuna das pessoas ricas e distribui-los entre os pobres, você verá como em questão de tempo os ricos voltam a ser ricos, é ao pobre voltar a ser pobres. Este é um fato indiscutível e já foi mostrado porque os pobres, eles não têm uma cultura de dinheiro. Longe disso, os pobres não têm educação financeira, eles tendem a gastar em coisas inúteis ou que perde valor ao longo do tempo Enquanto os ricos gastam seu dinheiro com cuidado, eles investem em ativos que lhe geram cada vez mais dinheiro. Na verdade, existem muitas pessoas que nascem na extrema pobreza e acabam se adiantando e mesmo em muitos casos sendo milionários, e isso é uma questão de mentalidade dessas pessoas. Por mais que elas nasceram na pobreza, têm mentalidade milionária e elas não precisam ser judeus para que tudo, pois tudo é uma questão de mentalidade. Enquanto tem outras pessoas que mesmo sendo classe média pode acabar na pobreza, porque tem uma mentalidade de pobres, porque a única coisa que sabem fazer é estar reclamando, culpando os outros, culpando o governo, culpar a circunstância e, eles chegam ao ponto de culpar os ricos. Como os ricos são culpados de toda a sua pobreza, a realidade é que hoje no século XXI tudo é mentalidade. Hoje estamos em um tempo onde a economia do conhecimento vem crescendo e as oportunidades estão ficando mais acessíveis e iguais para todos. Vai mais longe, tem gente que usa seus telefones celulares para empreender, fazer negócios, enquanto há outros que apenas usam para olhar as redes sociais e perder tempo. Outro pilar da parte fundamental do segredo judaico para a riqueza é que eles vivem abaixo de suas possibilidades econômicas. É muito difícil ver um judeu, por mais próspero que seja, desperdiçar dinheiro em luxos, em coisas inúteis. Para eles é melhor ter poder econômico que aparentar ser rico, mas para os outros, como você verá, isso é totalmente o oposto do que os pobres fazem. Eles vivem além de seus meios e completamente imerso em dívida para pagar coisas inúteis que não geram nenhum valor, como roupas caras, celulares de última geração e todos os tipos de coisas inúteis e inconsequentes que você pode imaginar. Com certeza você conhece alguém assim, deixa aí nos comentários. A cultura judaica tem uma clara posição contra dívidas porque eles estão cientes da escravidão que é gerado. Na Torá diz claramente que o Senhor abrirá seu bom tesouro para vocês, os céus para dar chuva à sua terra e seu tempo e para abençoar todo o trabalho da tua mão e emprestarás a muitas nações, mas você não deve pedir emprestado. É muito claro o que as escrituras dizem. E em outra parte do livro de Provérbios diz que o devedor é um escravo do credor. Esta é a razão pela qual você dificilmente pode encontrar um judeu inundado de dívidas, porque eles sabem que são prejudiciais e que não precisam deles. O empresário e político israelense Margalit disse que um imigrante é uma pessoa sem dinheiro procurando oportunidades, enquanto uma nação de imigrantes é uma nação de empresários. Isso é totalmente verdade. Na verdade, com pouco mais de 7 milhões de habitantes, só Israel tem mais empresas listadas, desde que todos na Europa. Este é o segredo judeu para a riqueza e poderíamos passar muitas horas estendendo a mão e falando sobre essa filosofia de vida judaica que os leva para a prosperidade.
um segredo e um modo de vida que você pode aplicar a partir deste momento mesmo sem ser judeu. O judaísmo é simplesmente uma filosofia de vida que, como vimos, é totalmente oposta do que o comum às pessoas. Se você gostaria que eu continuasse aprofundando esses conceitos, antes de mais nada, diz se gostou do vídeo, compartilhe para mais pessoas, aprenda o segredo da riqueza judaica e tornar-se mais próspero, porque precisamente um dos pilares para a riqueza de acordo com os judeus é compartilhar o conhecimento e ser uma boa pessoa com outros, independentemente do que sejam suas crenças. Eu já fiz minha parte, agora é a sua vez. Até logo!